Vamos nessa então, gente, porque o Exército Brasileiro anunciou há pouco que decidiu não punir o general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hein? Ele era questionado sobre a participação em um evento político com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, no último dia 23. Pazuello subiu em um palanque ao lado de Bolsonaro e fez um pronunciamento sem a utilização de máscara. Segundo a corporação, o processo foi arquivado por não ter sido caracterizada a prática de transgressão disciplinar. Eu quero saber dos nossos comentaristas se eles acham que deveria ou não ter tido a punição. Amanda, você começa. Claro que deveria, Paulo. O alto comando do Exército, o comandante do Exército, saem totalmente desmoralizados desse episódio. Então, as baixas patentes, sargentos, capitães, tenentes estão totalmente liberados para subir em qualquer palanque eleitoral neste ano e, quiçá, no ano que vem, que é ano de eleição. Essa desculpa, a defesa do Pazuello de que aquilo não se tratava de um ato político, né? Só para relembrar o episódio, ele subiu num carro de som num domingo retrasado, num ato de apoio ao presidente Bolsonaro, uma motociata, né? Uma comitiva de motocicletas no Rio de Janeiro, fez um discurso rápido, cumprimentou os simpatizantes, os apoiadores que lá se encontravam, mas é lógico que isso tem que ser caracterizado como um ato político, porque era um ato de apoio ao presidente da República. Está muito claro no regulamento do Exército e das Forças Armadas, no regulamento disciplinar, que é proibida, é vedada a participação de militares da ativa, que é o caso do Pazuello, é um general 3 estrelas da ativa, a participação de eventos, de atos políticos, e foi exatamente isso que Pazuello fez. O comandante do Exército, o Paulo Sérgio Nogueira, estava numa situação muito sensível, muito difícil, porque o presidente Bolsonaro expressou a ele claramente que não queria que Pazuello fosse punido, mas a expectativa, aliás, essa decisão veio como uma surpresa, porque a expectativa no alto comando, que foi até verbalizada publicamente algumas vezes pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão, é que houvesse pelo menos uma punição branda, a mais branda possível a Pazuello, que é uma advertência, uma mera advertência verbal ou escrita, que aquilo ficasse registrado no Exército, e principalmente para que servisse de exemplo para as baixas patentes, porque as Forças Armadas, elas são justamente calcadas, fundamentadas em 2 princípios, da disciplina e da hierarquia. Se as baixas patentes chegarem à conclusão que eles podem fazer qualquer ato de transgressão disciplinar e não serão punidos pelo alto comando do Exército, então estará instalada a balbúrdia, a anarquia e a insubordinação. E esse é o verdadeiro risco. O Edson Pujol, que é o ex-comandante do Exército, disse no ano passado que a política tem que ficar fora dos quartéis. E por isso caiu em desgraça no governo Bolsonaro. O resto dessa história a gente já sabe. O então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que fazia questão de deixar clara essa distinção das Forças Armadas como instituição de Estado e não de governo, foi demitido pelo presidente Bolsonaro. Os 3 comandantes das Forças Armadas saíram junto com ele em protesto. Foi nomeado o Paulo Sérgio Nogueira e agora esse episódio lamentável que deixa aberta, abriu a porteira para passar a boiada. Essa insubordinação, esse tipo de comportamento das Forças Armadas como instituição de governo e não de Estado foi inaugurado com aquele tweet do então comandante do Exército, general Vilas Boas, por ocasião do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, em que ele disse que as Forças Armadas estavam ao lado do povo, contra a impunidade, estavam atentas à sua missão constitucional. Ele deveria ter sido demitido, ou o ministro da Defesa, naquela época, ainda no governo Temer. O resto da história a gente já sabe. Eleição do presidente Bolsonaro, a militarização do governo, a referência ao meu exército, quando sabemos que as Forças Armadas e o Exército não são de um presidente, mas sim do povo e devem obediência à Constituição. Mas, infelizmente, desta feita, as Forças Armadas se comportam como instituição de governo e não de Estado. Cederam à pressão e saem muito mal na foto. Bom, Constantino, você acha que essa punição deveria ter acontecido? Não, Paulo, não acho não. É muita histeria, né? Tem gente já falando em golpe, muito barulho por nada, para citar Shakespeare, né? Veja, a preocupação de não misturar entidades de Estado com governo, com política, isso é muito salutar numa república. Mas o que causa realmente espanto nessa história toda é o grau de histeria em relação a esse evento, que não era necessariamente um evento de palanque eleitoral, né? Para começo de conversa, o general é um ex-ministro do governo, não estava fardado, era um passeio de moto e ele estava ali com um comandante em chefe, né, das Forças Armadas. Mas deixando tudo isso de lado,
é debatível se ele deveria ter ido ou não, se ele poderia ter, de repente, ficado fora disso, né? Num ato assim talvez de excesso de cautela e zelo. Poderia ter feito, sim, é criticável ele ter ido. Daí a pularem para golpe, ai meu Deus, o Exército virou uma instituição do Bolsonaro. Isso é histeria realmente de quem está querendo mais uma narrativa, né? E o mais curioso, Paulo, é que vem dos mesmos que não levantam uma voz para falar da extrema e escancarada politização do Supremo Tribunal Federal, a entidade mais importante para resguardar a Constituição e que virou um partido de oposição ao governo federal, né? Com vários petistas ali dentro, perseguindo bolsonaristas com inquéritos ilegais, né? Fazendo declarações acerca do presidente Bolsonaro, comparando o presidente, às vezes, a Hitler, ao nazismo, fazendo lives com advogados dos criminosos do PT e falando de eleição, e que se o TSE estiver em cima, talvez não se repita o que aconteceu em 2018. Isso é escandaloso. Agora, os mesmos que têm essa cara de pau de vir a público falar, meu Deus, uma mancha enorme, um perigo, o Estado está tomado pelo bolsonarismo, são os mesmos que se calam diante do que o STF vem fazendo. Então, como levar a sério essa gente? Não dá, né? Bom passeio de moto para o general e para todos que quiserem. Serrão, e você, hein, meu amigo? Você acha que deveria ter tido uma punição ou não? Eu acho que não. E ontem, inclusive, no site da Jovem Pan e no meu site Alerta Total, antecipei a informação de que o Exército não puniria o Pazuello. É a lógica do poder. A gente tem que entender como funciona a lógica do poder. E ela é nada sutil. Tem aquele provérbio que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas aqui no Brasil ele é um pouco adaptado para manda quem pode, obedece quem não tem jeito. Nesse caso específico, o Jair Messias Bolsonaro, ex-capitão do Exército Brasileiro, agora presidente da República, é comandante em chefe das Forças Armadas. Ele nomeou Eduardo Pazuello secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Aquilo ali, por si só, já foi uma sinalização de que não era para punir Pazuello. E o Exército, não adianta, entendeu muito bem a mensagem e aí fez a interpretação. Sempre as interpretações para aplicar o rigor seletivo ou o perdão conveniente do Brasil obedecem à lógica do poder. E aí, qual foi o raciocínio do Exército? Não houve motivo para nenhuma punição. Até porque Pazuello não fez nenhuma declaração polêmica, política, que justificasse ele ser punido. Ele participou de um ato público, de uma manifestação que não foi oficialmente comandada pelo presidente da República. Ele participou a convite da massa que o apoia. Então, esse ajuste, essa lógica do discurso, ela obedece à lógica do poder. E a lógica do poder é isso. Manda quem tem capacidade de exercer a soberania. E dessa vez, Bolsonaro tem falhado muito em exercer a sua soberania, dessa vez funcionou. Tempos atrás não foi bem assim, né? Se lembram quando o Supremo Tribunal Federal determinou que Bolsonaro não poderia nomear o superintendente-geral da Polícia Federal? E isso foi acatado pelo governo? Foi um erro. Bolsonaro, naquele momento, abriu mão de sua soberania, muito clara no artigo 84 da Constituição. O Poder Judiciário não poderia intervir na livre nomeação de um cargo. E isso aconteceu no Ministério da Justiça. Então, Bolsonaro, uns tempos atrás, avisou que isso não iria mais se repetir. E agora ele cumpriu a promessa dele. E não se repetiu, não houve punição do Exército a Eduardo Pazuello, com certeza absoluta, porque o comandante em chefe das Forças Armadas sugeriu que não era para ter. Quem ficou mal na fita nessa situação foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Ampliou ainda mais o desgaste entre ele e Jair Bolsonaro, um desgaste pessoal. Mourão, na próxima, se houver a reeleição de Bolsonaro, não será o companheiro de chapa do presidente. Os dois estão rompidos politicamente, pode-se dizer assim. Embora Mourão garanta toda a lealdade a Bolsonaro, ele não vai sair candidato para bater chapa com o Bolsonaro, mas nesse caso ele é muito sincero, Mourão é um sujeito sincero. E a imprensa, muito esperta, quis
cumpriu o papel dela de perguntar e também de gerar intriga e jogou para Mourão a pergunta: e aí, o Pazuello deve ser punido por ter participado do ato? E o Mourão prontamente respondeu que poderia. Por quê? Mourão já tinha um antecedente de ter sido punido. Ele, quando fez críticas, enquanto era general na ativa, ele deu uma palestra na maçonaria e foi criticado por isso, criticou o governo na palestra e foi punido, foi para a geladeira, mandado pelo comando do Exército na época. Então, essas coisas acontecem, então ele achou que a mesma regra poderia ser aplicada, que foi aplicada a ele, fosse aplicada também ao Pazuello. Pesos e medidas diferentes dependem do movimento e da lógica do poder no momento. Se você não entender isso, você não entende o Brasil. Constantino pedindo a palavra. Não, só para lembrar de algumas coisas, né? Em primeiro lugar, é muito bom. A Amanda lembrou daquele tweet do comandante das Forças Armadas. É muito bom, né, que o Exército esteja atento ao risco de golpismo vindo do establishment, né, de ministros supremos e tudo mais. Porque as Forças Armadas gozam, o Exército brasileiro goza de credibilidade perante a população, né, ao contrário do próprio STF. Em segundo lugar, é importante lembrar que o presidente nem partido tem. Ele não está em partido nenhum ainda. Não começou campanha de reeleição, ele sequer disse que vai ser candidato à reeleição. Então isso também precisa ser considerado aqui dentro do contexto. E, por fim, tem um caso que pouca gente lembra, mas na era do governo Dilma, do PT, houve um grande estresse ali, onde aí foi o contrário, né? O governo tentou interferir na questão do clube militar e tudo mais, e militares reagiram. E veja que coisa, o Celso Amorim, à época, quis prender quase 100 militares. Houve um clima tenso ali. E depois ele, inclusive, se arrependeu. Ele deu algumas entrevistas falando que acha que foi condescendente demais com os militares, sendo que foi o governo que tentou interferir primeiro em questões dos militares. Então é muito bom para o povo brasileiro, ainda mais sabendo quem é essa esquerda podre do Foro de São Paulo, que ministros supremos não só soltaram o chefe da quadrilha, como o tornaram elegível, né? Considerando o ex-juiz Moro suspeito, né? É muito importante a população brasileira saber em que lado está o Exército nessa história. Está do lado do povo. Amanda Klein. As Forças Armadas não têm lado ideológico, elas não têm lado, elas são instituição de Estado, elas não podem servir a um governo apenas, elas não podem servir ao presidente da República apenas, elas devem obediência à Constituição. Isso é um perigo, é um risco iminente, porque é assim que as democracias são carcomidas, Constantino, justamente quando forças policiais e forças militares, né, literalmente as forças que têm o poder das armas, as forças que pegam em armas, se elas são politizadas, se elas tomam um lado, se elas tomam um partido, isso passa a representar um risco, principalmente quando nós temos eleições no ano que vem. É só lembrar do que aconteceu agora na passeata do último sábado, no ato do último sábado, na reação violentíssima da polícia de Pernambuco, da polícia do Recife, que atirou contra manifestantes. Aliás, não eram nem manifestantes, eram 2 homens que estavam passando pelo lugar a uma distância de 5 metros, conseguiram cegar de um olho cada um desses homens, cada um perdeu a visão de um lado. E isso está sendo averiguado, isso está sendo investigado, os comandantes foram afastados, os policiais que participaram desse ato violento foram afastados, mas não havia motivo, porque não houve confronto naquele momento, não havia motivo para as forças policiais atirarem. Então isso é mais uma prova de que essas forças policiais e as forças militares agora estão sendo contaminadas por uma politização indevida. Isso aconteceu na Venezuela de Chávez, que criou sua própria milícia e politizou o exército. Aconteceu também na Alemanha nazista, com Hitler, que antes tinha as SA, que era uma tropa de assalto violentíssima que interferia em manifestações de sindicatos da esquerda. Quando ele tomou o poder, quando virou o chanceler, criou a SS, que era uma tropa de elite organizadíssima. Então é esse tipo de coisa que não pode acontecer e não pode ser admitido. E acontece dessa forma mesmo, assim, devagarzinho, sem que ninguém veja, sem criar tanto alarde. E quando você vê, toda aquela estrutura foi contaminada. Então o que de pior pode acontecer no Brasil nesse momento é a politização tanto das Forças Armadas como das forças policiais. E eu acho que a gente tem que ficar atento a esses. Eu vejo o fato de hoje, sim, com grande preocupação, porque significa que as Forças Armadas têm um lado, cederam à pressão do governo, cederam à pressão do chefe executivo, mesmo que isso custe uma quebra de disciplina e hierarquia, mesmo que isso abra espaço para anarquia dentro das Forças Armadas. E quando há anarquia nas Forças Armadas, quando não há ordem, aí sim está instalado o caos. Qualquer sargento pode subir em palanque eleitoral. É esse o recado da decisão, ou melhor, da não decisão de hoje, da não
punição de hoje. Vai lá, Constantino. Não, esse é o recado que você entendeu. Tenho certeza que os militares entendem coisas bem diferentes de você. Ainda bem. A gente sabe, todos eles verbalizam. Agora, o Hamilton Mourão verbalizou bem. Você vai ficar me interrompendo? Eu escutei calado. Não, essa é a sua especialidade, amor. Hitler. Essa é a sua especialidade, não é a minha. Hitler, e eu é a sua especialidade. Blá, 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 essa tremenda baboseira. Agora, vamos lá. Hugo Chaves, que é defendido história até hoje, que se chama, o Constantino, história, com H maiúsculo, vamos lá, tá? Constantino, vai lá. Posso continuar? Por favor. O Hugo Chaves, que a Amanda mencionou, que até hoje o regime que ele instaurou, que é o socialismo do século XXI, é defendido pelo Lula até hoje, contou justamente com a ocupação do Supremo Tribunal Federal venezuelano para dar o golpe. Isso foi fundamental. Então é curiosíssimo que ela mencione a Venezuela e não fale nada sobre o que eu trouxe de principal aqui, que é mostrar o duplo padrão da turma cara de pau militante, que está horrorizada e histérica com o que aconteceu, e fiquem tranquilos, não vai ter um bando de gente fardada em palanque nenhum ano que vem, fiquem tranquilos. Mas essa histeria toda, dizendo, ai meu Deus, o Estado agora foi tomado pelo governo Bolsonaro, são os mesmos que não se preocupam com um Supremo que é claramente partidário, que persegue, que prende deputados bolsonaristas, jornalistas bolsonaristas com base no inquérito de fim de mundo. Ilegal. E foi assim que a democracia venezuelana morreu. Foi assim que a democracia venezuelana morreu, com a infiltração de militantes comunistas na Corte Suprema do país. Serrão. Mas não te causa nenhum espanto que o Ministério da Justiça também persiga jornalistas com base na mesma lei de segurança nacional, quando esses jornalistas simplesmente estão exercendo seu ofício da liberdade de expressão, de pensamento e de crítica. Não te causa nenhuma perplexidade quando um cidadão coloca um adesivo no seu carro e é investigado pela polícia, escrito Bolsonaro genocida. Mas nas redes sociais a gente não consegue chamar Lula de genocida, isso as redes sociais não deixam. Presidente da República em exercício, jornalistas podem desejar a morte e chamar de genocida no jornal, né? Isso só mostra o duplo padrão uma vez mais, mas eu sou contra toda a perseguição. Amanda, eu sou a favor até de comunistas pregarem o comunismo. Eu sou a favor disso. Eu acho que a liberdade exige que os nécios possam pregar suas estultices. Eu sou a favor de que vocês possam defender Lula. Eu não tenho... Exatamente, a gente ouve você falar suas estultices também. Com certeza. Deixa eu passar a bola para o Serrão, vai lá. Bom, é importante que a gente trabalhe com a verdade objetiva. E ela hoje no Brasil é muito clara. Os 15 integrantes do alto comando do Exército estão coesos em uma questão bem objetiva. Não há risco de crise militar no Brasil. Também não tem possibilidade nenhuma de politização dentro das Forças Armadas. Isso está absolutamente descartado. Esse episódio Pazuello, ele é apenas o resultado de um acúmulo de desgastes que já vem ocorrendo há muito tempo. Pazuello, por exemplo, foi para o Ministério da Saúde sem a aprovação da maioria dos membros do alto comando do Exército. Então, tem essa rusga, e essa rusga ela tem que ser administrada com o tempo. Aquilo que falei ainda há pouco, a lógica do poder, ela opera dentro do balanço e contrabalanço. E o que nós estamos tendo agora, essa não punição ao Pazuello, faz parte exatamente disso. A sabedoria do alto comando do Exército entendeu que esse não era o momento de radicalizar, de botar fogo, gerar mais fogo na lenha que já está radicalizada, para, aí sim, politizar perigosamente uma questão que é apenas administrativa militar. O artigo 45 do Regulamento Disciplinar do Exército, o famoso RDE, que a esquerda aprendeu esse regulamento em 10 segundos, negócio impressionante, ele diz que não pode haver politização do militar. Isso é muito correto, isso foi a tragédia que gerou todo o movimento em torno de 64. Isso não vai acontecer mais. Esse risco não vai se repetir, porque o Exército está muito claro, tem posição muito perene de que não pode cometer esse erro. Então, vamos esquecer disso e bola para frente, porque o que aconteceu agora é para que tudo fique como dantes no quartel de Abrantes. Constantino pedindo de novo. Não, só uma notinha rápida. É importante frisar que quem está politizando é realmente a oposição na mídia, porque a decisão foi técnica. E só é também uma nota rápida que o governador de Pernambuco, mencionado pela Amanda, é do Partido Socialista Brasileiro. Amanda?
Exatamente, por isso ele mandou investigar, porque ele disse que não deu a ordem, afastou o comandante da PM e afastou os PMs que estavam envolvidos nesse confronto na manifestação. Nesse confronto não, melhor, eles atiraram contra os manifestantes ou contra as pessoas que estavam passando na manifestação, e é por isso que isso tem que ser investigado. Saber de quem partiu essa ordem.